Olá pessoal, sou Frank Thaídes do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a ascensão da plataforma do conteúdo no canal do YouTube. E vamos fazer um comentário hoje sobre uma das obras mais importantes de Karl Marx, que é Karl Marx e Friedrich Engels, né? Que é o Manifesto do Partido Comunista. Tá? É um documento pequeno. Esse documento, o manifesto, ele quando foi lançado, ele tinha 33 folhas. Né? No final de fevereiro de 1848, né? Coincidentemente, próximo ao estouro das revoluções na Europa de 1848. Tá? Marx ele faz, junto com Engels, é, ele, eu como já disse numa live anterior, quando ele se transforma em comunista, né, em 1944, ele participa, né, começa a participar da Liga dos Justos, não é? Que é remanescente da Liga dos Despossuídos e que é uma liga que vem da época de Crac Babeuf, de 1897, que tem uma ligação direta com o contrato social de Rousseau. Tá? O contrato social de Rousseau era o contrato, né, mais justo para uma criação de uma sociedade mais democrática que pudesse chegar mais próximo a proporcionar dignidade a toda a espécie humana. Tá? A gente sabe dos contratualistas já, como já foi falado, né, de Thomas Hobbes, Rousseau, Locke, não é? Mas Rousseau é o mais próximo de se aproximar de uma igualdade social. Tá? Então, o Manifesto Comunista, ele começa, né, com aquela famosa frase que o espectro do comunismo paira sobre a Europa, né? Coisas atuais, né? Que parece uma coisa inacreditável. Marx está falando nesse documento que quem nunca foi, né? Qual opositor nunca foi chamado de comunista? Né? Isso acontece nos dias de hoje, não é? Se você é uma pessoa que pensa de forma progressista, você é um comunista. Não é? Se você discorda de uma pessoa, você é um comunista. Então ele está dizendo isso no manifesto. Não é? Quem nunca foi considerado comunista, mesmo de direita ou de esquerda, ele fala isso no manifesto. Tá? E ele fala, ele procura abordar, né? Eu estou destrinchando um pouco do manifesto, de quando a burguesia começa a se capitalizar para dar o golpe final, né, com as três revoluções, né, a gloriosa, a revolução, aliás, com as quatro, né, eu posso incluir quatro aí, a gloriosa, a industrial, a independência dos Estados Unidos, o norte dos Estados Unidos, que se torna a industrial, e a própria França. Ele diz que desde o nascimento dos burgos na Idade Média, né, que acontece através da fuga dos servos, não é? Que é possibilitado porque na relação de servidão o servo pertencia à terra, né? Antes de dizer que ele diz que durante toda a história da humanidade há sempre o antagonismo entre, né, plebeus e nobres, né, em escravos e senhores, em burgueses e a própria classe trabalhadora, e ele aponta isso desde o começo do nascimento dos burgos, né? Que é muito os burgos, né? Que são o renascimento das primeiras cidades na Idade Média. Ela é ocasionada também por vários fatores, um deles é a peste negra, que elimina grande parte da população e permite a fuga dos servos da terra. Na servidão, o servo pertencia ao seu senhor, não, mas pertencia à terra, tá? E eles vão fundar as primeiras cidades, essas cidades são chamadas de burgo, daí a palavra burguesia. Essa burguesia, ela reinicia o comércio, depois ela parte já no século XV, XVI, para o comércio mercantil, ela vai se capitalizando, até o momento que ela tem um capital suficiente para começar a Revolução Industrial e se tornar muito poderosa. É com esse poder, né, que ela
vai começar a assaltar os poderes aristocráticos na Europa. Primeiro começa na Inglaterra, passa pela França. Na França é mais complicado, porque vem a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, essa burguesia vai usar a classe trabalhadora como massa de manobra, não é? Para fazer vulto, né? Para fazer excesso de pessoas, e depois ela abandona a classe trabalhadora, tá? No manifesto, na página 4 ou 5, né, do manifesto do Partido Comunista, o Marx vai dizer que ela assaltou todas as formas de governo. Ela assaltou a política, ela tomou conta do jurídico, ela tomou conta do Estado em si. Então, por isso, ele diz, né, que o Estado é burguês. Não há como se fazer, né, uma transformação social através do Estado. E quando se tenta, né, através do Estado, ocorre o que a gente tem visto pelo mundo afora, como a Revolução de 1848, ou como a própria luta de Martin Luther King, né, da tentativa de igualar negros e brancos, né, que era garantida pela 13ª emenda desde a Constituição norte-americana, mas que nunca havia se cumprido. E a burguesia reacionária, ela vai reagir ao ponto, né, de se garantir, mas não na sua plenitude. Tá? Valores burgueses também são instituídos por essa Revolução Francesa, né? Aliás, valores pseudo-democráticos, não é? Por exemplo, direito de ir e vir veio da Revolução Francesa, não é? A inviolabilidade do lar, ninguém pode entrar no seu lar depois que o sol se põe e antes que o sol nasça, não é? Mas é um valor burguês e eu explico por quê, não é? Você tem o direito de ir e vir. Eu estou tentando planejar, né, há muitos anos, conhecer o túmulo de Karl Marx na Inglaterra. O problema que falta é simples, dinheiro, não é? Então esse direito de ir e vir ele é meio cerceado, vocês não concordam? Assim como, né, a inviolabilidade do lar, eu que dou aula há muito tempo em escola de periferia, eu sei que a polícia ela age assim fora das periferias. Dentro da periferia ela entra a hora que ela quer, mete o pé na porta de qualquer um, né, e não existe esse papo de inviolabilidade de lá. É, ele vai dizer também, né, que aqui se troca valores dos mais sublimes pela a questão da individualização, a questão do dinheiro, né, a questão do bem viver, mas do bem viver individual, né, e uma questão intrínseca ao egoísmo, né? Você explora, né, o máximo que você pode para você bem viver e não aos outros, não é? Eu me lembro de um filme baseado na história de John Nash, não é? Que John Nash prova matematicamente que Adam Smith estava errado, porque Adam Smith dizia que o bom para a sociedade é o que você faz de bom para si mesmo. E John Nash consegue provar que o bom que você faz para a sociedade é o bom para você e para a sociedade, tá? Então, são valores que têm que ser discutidos, né? O manifesto do Partido Comunista, que a princípio vai ser chamado, aliás, é o Manifesto Comunista, que a princípio vai ser chamado de Manifesto do Partido Comunista. Ele tem origem na Liga dos Justos, que tem origem na Liga dos despossuídos, dos abandonados, que vai ser rompido em 1939, que tem liga, né, com Graco Babef na Liga dos Justos, né, na Conjuração dos Justos, que tem ligações com Jean-Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau lá no contrato social, tá? É daí da onde parte esse manuscrito, um manuscrito de 23 páginas que eu aconselho a todos os seres humanos ler, né? No caso o meu aqui não só tem 23, o meu tem quase 200 páginas, porque já é é um documento tão atual,
não é? Que tem aqui tem introduções que são maiores do que o próprio documento, né? O próprio manifesto, que foi pedido, né, pela Liga dos Justos, que vai se tornar a Liga Comunista, não é? E que vai ser escrito por Marx e Engels em 1948, mas só vai ser revelado o nome deles, porque o documento sai sem autores, em 1850, tá? É nesse momento aí que há uma transição também de Karl Marx, né, da filosofia para a economia, porque ele não dava para se resolver, né, a questão do homem, do ser humano, não é só através da filosofia. Era preciso se resolver através do materialismo, né? Ou seja, a ideia brotou, você vai pesquisar o social e você vai novamente buscar a razão através da reflexão daquilo que você viu, né? É uma espécie de empírico, epistêmico, empírico, epistêmico. Empírico, epistêmico, empírico, tá? E vice-versa, tá? É uma busca do quê, né? É a busca do problema real que está acontecendo, né? E refletir sobre esse problema real que está acontecendo. É uma belíssima obra e ela tem atualidades, como eu disse, né? Quem é que nunca foi chamado de comunista? Marx já dizia isso em 1848, né? E é hoje uma frase, né, que se repete muito dentro da sociedade brasileira, né, principalmente, né, dentro desse governo que hoje temos, não é, que é um governo que a tudo é culpa dos comunistas, da perseguição comunista, o comunista é isso, o comunista é aquilo, e infelizmente, né, Marx também diz, né, muitas pessoas que falam sobre o comunismo não sabem nem o significado da palavra comunista. Não é? Então, é uma obra belíssima, né? Eu já li umas 2 ou 3 vezes, mas você sempre se surpreende, né? Quando você relê, encontra sempre mais um ponto de reflexão e inflexão de suas ideias, tá? Vale a pena ler, né? Eu aconselho, né? É uma manifestação belíssima que foi escrita, né? São 23, 23 páginas de introdução para se chegar, né, aos pontos que eu também já falei que Marx pedia na Revolução Comunista, tá? E são obras que eu permito me, me pensar, achar belíssima, né? Principalmente na parte filosófica de Karl Marx, que a parte mais econômica não é uma parte reflexiva, sim uma parte mais de exatidão, não é? Crítica ao programa de Gotha, não crítica à filosofia do direito de Hegel. A introdução, então, é belíssima, né? A introdução, quando diz que a religião é o ópio do povo, embasado em toda uma questão, né, materialista, porque, na verdade, ele tem razão e as pessoas resistem nisso, não é? Não há a resolução de problemas humanos, né, no plano divino. A resolução dos problemas humanos está na própria humanidade. Não é? Nelson Mandela uma vez disse isso. Não é? Nelson Mandela dizia: se o homem criou o problema, cabe a ele solucioná-lo. Não é? Então, às vezes a gente precisa um pouco de racionalidade para se chegar a conclusões que às vezes estão à nossa frente, mas nós resistimos, não é? Às vezes até pela falta de, de fé em si mesmo, né? De acreditar em si mesmo, que você pode fazer a sua própria história, que nós podemos fazer a nossa própria história, basta nós nos entendermos como iguais e como iguais que somos classe trabalhadora, ok? Até a próxima, pessoal, e foi.